Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. É uma alegria tremenda estar aqui com vocês mais uma vez. Como prometido, o canal Lançar as Redes, todas as quintas-feiras vai gravar um vídeo falando sobre as leituras de domingo, sobre a liturgia de domingo, sobre aquilo que a igreja propõe para nós nesta nova semana, para te ajudar a refletir, você que vai na missa, você que participa da celebração no domingo, mas também para você que vai fazer alguma pregação, que vai fazer alguma partilha, que vai celebrar neste domingo, que de alguma forma nós possamos ajudar a dar alguma luz para tudo aquilo que a igreja pode nos mostrar com a liturgia de cada domingo, que é sempre riquíssima. Então, já começar que neste próximo domingo, dia 2 de novembro, nós não celebramos apenas, não que seja pouco, mas é o ordinário, nós não celebramos apenas a ressurreição de Jesus, não celebramos apenas no domingo, dia do Senhor, mas para além do dia do Senhor, neste domingo também é uma solenidade da igreja, uma festa da igreja. Qual festa? Dia 2 de novembro, dia dos fiéis defuntos. Fiéis defuntos. E a primeira coisa que nós temos que colocar, neste vídeo é o nome. O nome da festa é esse, fiéis defuntos. São João Paulo II dizia finados, como nós costumamos chamar, dia de finados. Finado não é a palavra correta para se referir a um cristão que faleceu. Nós não acreditamos, nós em especial nós católicos que oramos no creio, espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir, nós não acreditamos que as pessoas são finadas. Por quê? Finado quer dizer aquele que chegou ao fim, aquele que foi finalizado. Porém, pelo contrário, nós acreditamos que eles são fiéis defuntos. O que são fiéis? Por que fiéis defuntos? Primeiro, fiéis. Por quê? Porque fazem parte do corpo místico da igreja. Nós acreditamos que o corpo místico da igreja, do qual Jesus é a cabeça, como diz São Paulo, é um só corpo, no céu, no purgatório e na terra. Nós fazemos parte da mesma igreja, do mesmo corpo místico de Cristo, todos nós. Então, mesmo depois de morrer, as pessoas continuam sendo fiéis. Por quê? Porque a alma continua na igreja, fazendo parte da igreja. Então, a primeira coisa são fiéis, depois defuntos. Por que defuntos? Defunto é aquele que foi tirado de sua função. Fiel defunto é aquele que foi tirado de sua função da vida terrena, foi tirado de suas funções corpóreas, mas continua sendo fiel, continua vivo, não teve um fim. Por isso não pode ser chamado finado, e deve ser chamado um fiel defunto. Ele continua sendo fiel, participando da igreja, e continua mesmo depois de sua morte no corpo místico de Cristo. Então, a primeira coisa que tem que nos mover a festa de finados, a festa dos fiéis defuntos, é a compaixão, a misericórdia, a caridade com aqueles que estão no purgatório. São Odilon, ele que fundou, ele que começou este costume de no dia 2 de novembro fazer a festa dos fiéis defuntos, ou a festa dos fiéis mortos, como era conhecida no início. Ele fundou por quê? Por que ele começou esta festa? Porque no dia 1º de novembro, nós celebramos a festa de todos os santos. Quem são os santos? Os santos são aqueles que chegaram ao céu. Os santos são aqueles que triunfaram, São a igreja triunfante que chegou diante de Deus, que já venceu toda a tribulação, toda a tristeza, todo o pecado, todo o limite, e hoje está triunfante diante de Deus. Esses são os santos, mesmo os não canonizados. Porém, São Odilon fundou essa festa para nos lembrar que nós devemos orar pelas almas que estão no purgatório, padecendo no purgatório. Porque não basta admirar os santos, mas temos que viver a santidade. Uma das coisas que está em toda a tradição cristã, desde o início, os cristãos oram pelos seus falecidos para que eles paguem menos, para que eles cheguem mais rápido ao chamado de Deus, ao sonho de Deus.
sonho de Deus é a nossa santidade, é o nosso triunfo no céu. E desde sempre a igreja acredita que nós podemos ajudar aqueles que já faleceram. Então, São João Maria Vianney faz uma reflexão interessante sobre isso. A primeira coisa que ele diz é: pense no seu pai, na sua mãe. Pense nas pessoas que você ama, nas pessoas que te amam. Estas pessoas, pense quando elas sofrem. O que você faz? Se você as vê padecendo por uma doença, ou sendo maltratadas por alguém, ou tendo de alguma forma um sofrimento, uma dificuldade, o que você faz? Por amá-las, você cuida delas, ou deveria ser assim. Você carrega no colo, você coloca para dormir, você dá remédio, você leva no hospital. Então, agora, imagine no purgatório. Todos os santos, grandes santos que viram o purgatório têm uma visão do purgatório como algo cheio sim de esperança, pois ali todos aqueles estão com certeza no céu, vão para o céu, já passaram pelo seu julgamento particular e morreram de fato em amizade com Deus. Apenas têm que pagar por aquilo que deveriam ter pago aqui na terra. Então pagam no purgatório. Porém, todos eles falam de um sofrimento muito grande no purgatório. O pagar, o padecer no purgatório é muito grande, é sofrido de fato. São João Bosco vê isso claramente. São João Maria Vianney conta uma história inclusive de dois religiosos, amigos, né? Muito amigos, que durante sua vida fizeram um trauma. Que depois da morte, um dos dois, aquele que morresse primeiro, voltaria para contar o seu fim último, né? Para onde foi a sua alma. Então, Deus concedeu isso ao primeiro que faleceu. E depois de 15 anos de sua morte, ele voltou para falar para o outro religioso. Falou para ele: eu fui condenado a 15 anos no purgatório. O religioso que ficou na terra o saúda, fala: nossa, cara, parabéns, você passou 15 anos no purgatório e agora já está no céu diante de Deus, na glória eterna. E aquele religioso que foi para o purgatório disse: eu preferia ter sido condenado a 10 mil anos ardendo no fogo na terra do que 15 anos no purgatório. Para você ver o quão doído é o padecer no purgatório. E por isso São João Maria Vianney diz: pensai no purgatório, pensai naqueles que você ama. Pensai nos seus amigos que faleceram, eles podem estar no purgatório, sofrendo, padecendo. E a nós é incumbida a missão de ajudar. A nós é incumbida a missão de levar a alma mais para perto de Deus, que nós ajudamos elas a chegar no chamado de Deus, a santidade, ao céu. Aquilo que Deus sonhou para cada um de nós é o céu. E o purgatório é a vida da misericórdia de Deus que está deixando que Ele pague depois de sua morte. E nós, como fiéis, que estamos ainda aqui na terra, podemos ajudar com os nossos méritos. A igreja diz de 4 principais formas de ajudar uma alma a sair do purgatório. A primeira delas é ir ao cemitério, fazer uma visita ao cemitério. Você vai ao cemitério, faz uma visita, faz memória da pessoa, e daí tem algum mérito para que a pessoa chegue mais próxima do céu. Segundo, são as obras de caridade. Praticar obras de caridade pelas almas do purgatório, por aqueles que estão lá padecendo. O terceiro é rezar o terço. Rezar o terço pelas almas do purgatório. Maria faz um grande apelo, né, principalmente em Fátima, para que oremos para salvar as almas. Então, o terceiro é o terço, o grande terço, a oração dos cristãos, dos católicos. Por fim, e obviamente mais sublime, é o sacrifício da missa, oferecer o sacrifício santo da missa pelas almas do purgatório, para aqueles que estão padecendo, sofrendo no purgatório, para que eles cheguem e tenham um descanso de suas fadigas. E é interessante porque a igreja não se pronuncia sobre as pessoas que estão no purgatório ou no inferno. A igreja diz que todos os santos estão no céu. Por quê? Porque um santo, para ser canonizado, o processo de canonização dele tem que ser provado 2 milagres
pela intercessão dele depois de sua morte. Isso quer dizer o quê? Que a igreja diz: se este homem, depois de falecer, pela sua intercessão, aconteceram 2 milagres, é porque este homem está junto de Deus. Porque esta mulher viveu uma vida e já chegou ao céu. Por isso, a igreja atesta que os santos e beatos, pela lógica, se eles estão intercedendo por nós, eles têm que estar na presença de Deus. Portanto, os santos e beatos com certeza estão no céu. Com toda certeza. Porém, aqueles que não são canonizados nem beatificados, a igreja não se pronuncia. Nenhum homem e nenhuma mulher. A igreja não julga porque sabe que só quem deve julgar é Jesus. A igreja não diz que ninguém foi para o inferno, nenhuma pessoa foi para o inferno ou foi para o purgatório. Nós sabemos sim que muitos estão lá. Sim, muitos estão no inferno, muitos estão no purgatório. Mas quem está lá? Eu não sei, eu não conheço os corações, eu não sei os motivos. E Jesus é misericordioso, conhece os corações, sabe aquilo que nos é escondido, aquilo que as pessoas não nos disseram, não nos mostraram, aquilo que estava escondido no coração. Jesus sabe. Por isso nós podemos fazer qualquer uma dessas 4 obras ou ainda outras pelas almas de qualquer pessoa que você conheça que faleceu, a não ser, claro, que você seja amigo conhecido de alguém que é santo, canonizado pela igreja. Se no caso você é amigo, parente, sei lá, conhecido de alguém que faleceu e já virou santo, foi canonizado, primeiramente, meus parabéns, você teve uma bênção muito grande. E segundo, por ele, não faça orações para que ele saia do purgatório, porque ele não está no purgatório, os santos estão no céu. Pelos outros, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus amigos, pelos seus irmãos, pelos seus colegas, todos aqueles que faleceram e que você não sabe o fim último dele, você pode orar pela alma dele para que ele saia do purgatório caso ele esteja lá. Rezamos que ele não esteja no inferno, mas se ele não está no inferno, é possível que ele esteja no purgatório. Então oramos para que ele saia do purgatório, para que ele ganhe méritos além do seu padecer. Então, aí fecha o primeiro ponto da celebração dos fiéis defuntos. Então vamos para a liturgia do dia. A liturgia do dia, o Evangelho, está no capítulo 6 de São João, do versículo 37 ao 40. Só que antes, para explicar, para ler o Evangelho e poder fazer uma reflexão sobre o Evangelho, vamos primeiro introduzir o que está acontecendo, porque o Evangelho está no meio de um capítulo, então é necessário dar uma contextualização. O que aconteceu antes? No capítulo 6 de São João, diz que Jesus fez um grande milagre, no início do capítulo 6. Qual é este grande milagre? A multiplicação dos pães. Todos nós conhecemos esta passagem. No final, os apóstolos colheram 12 cestos com as sobras dos pães. 12 cestos. Então, foi um grande milagre. Foi um milagre que mexeu com as pessoas. As pessoas, de fato, viram ali um sinal de Jesus. Então, diz que no dia seguinte, aqueles homens, aqueles 5.000 homens que foram alimentados pela multiplicação dos pães, alguns deles provavelmente vão atrás de Jesus, vão falar com ele. E eles dizem: Rabi, como chegou aqui, né? Mestre, como chegaste aqui? E Jesus já começa dizendo: vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeram e ficaram saciados. Eu vos digo, não trabalheis por um sustento que perece, mas trabalheis pelo sustento da vida eterna. Então eles perguntam para Jesus: Mestre, o que devemos fazer para trabalhar nas obras de Deus? E ele diz: a obra de Deus é acreditar naquele que o Pai enviou. Por fim, sabendo que Jesus era um grande profeta, era um grande homem, como que pedindo credenciais a Jesus, eles dizem: nós acreditamos em Moisés, mas Moisés nos deu pão do céu, maná no deserto durante 40 anos. O que você tem para apresentar?
Como se fosse isso, não são essas as palavras, mas é mais ou menos esse o diálogo. E Jesus diz, primeiro, não foi Moisés que vos deu o maná no deserto, foi o Pai. Ele quem deu o maná no deserto. Segundo, não era o pão do céu. O pão do céu é aquele que desce do céu para dar a vida. Terceiro, ele diz... Não, primeiro ele diz, o pão do céu é aquele que desce do céu para dar a vida. Então eles perguntam para ele, pedem a ele, mestre, dai-nos sempre deste pão, feito a samaritana, que pede água. E Jesus diz, eu sou o pão vivo descido dos céus. Quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim não terá mais sede. Porém eu vos digo isso, e vós não creis. Aí inicia-se o evangelho que nós vamos ler agora, que está no capítulo 6, do versículo 37 ao 40. Que diz assim: Disse Jesus às multidões, todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem não os afastarei, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você veja que a palavra principal deste evangelho é esses dois versículos finais. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Muito bem. E aqui, para fazer a reflexão deste evangelho, nós temos que lembrar, e aí eu estou aqui utilizando uma referência que está no segundo livro de Jesus de Nazaré, do Papa Bento XVI. Ele fala sobre os conceitos de Jesus na Santa Ceia e fala de algo interessante. A Bíblia, no original grego, tem duas palavras que designam vida. A primeira é bios. A segunda é zoé. Bios é a vida humana, a vida terrena, a vida que termina, a vida que a Lázaro foi tirada, restituída depois por Jesus e que um dia veio a terminar também. A vida que os animais têm, bios. Bios biologia deriva daí. Bios é a vida como meio humano, a vida que passa, vida que termina, vida que é finada um dia. Isto é bios. Porém, existe outra palavra, zoé. Quando entra a palavra zoé na Bíblia? Todas as vezes em que se fala de vida eterna, ou da vida, a vida que só Jesus pode dar. Quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não diz bios, ele diz zoé, vida eterna. E aqui é preciso refletir o que é vida eterna. Vida eterna, meus irmãos, não é simplesmente a vida depois da morte. Não é simplesmente isso. Como se sabe disso? Como se sabe pela própria iluminação de Cristo, quando diz em João 10:10, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Jesus poderia ter dito, eu vim para que todos tenham vida. Ponto. Mas não. Mas depois ele diz, e vida em abundância. Dizendo o quê? Dizendo que não é qualquer vida. Existem muitas outras vidas aí neste mundo. Mas eu vim dar a vida em abundância. Do original grego, a vida transbordante. A vida em plenitude transbordante. Aquilo que sobra. A vida de verdade. A vida com V maiúsculo. Jesus é quem está dando. Jesus é quem dá. E aí, este evangelho que diz a vontade
do Pai é que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Este Zoé. Zoé é a vida verdadeira. Zoé é a vida verdadeira. Então, para que nós entendamos isso, é preciso primeiro entender, meus irmãos e minhas irmãs, que existem mortos-vivos e vivos mortos. Existem vivos mortos enquanto pessoas que faleceram, em que seu corpo já foi, mas que elas continuam vivas ainda. Isso é interessante. Pessoas como Padre Pio, como o Curadar, São João Maria Vianney, morreram. E de fato o corpo nem se mexe mais. Mas quantas conversões após a sua morte? Quantas mudanças? O quão mexer neste mundo ainda depois de sua morte? São João Paulo II. Ou ainda, aqueles que não estão mortos de fato, mas estão morrendo na carne. As pessoas que nós conhecemos que estão sofrendo, estão passando pelo suplício, pelo crivo, mas que de fato abraçaram a fé e estão mais vivas do que cada um de nós. Pessoas que têm um sorriso largo perante qualquer tribulação, qualquer dificuldade. O corpo está morrendo de fato, mas a alma é viva. Estes possuem Zoé. Pelo contrário, existem aqueles vivos mortos. Os vivos mortos são aqueles que você vê andando, que tem corpo, que se mexem, estão vivos, têm bios, porém já estão vivendo uma realidade de morte. Muitos deles inclusive têm um sorriso no rosto. Muitos deles inclusive, quando você está quieto, ele já faz aquela balbúrdia, já faz aquela piada. E você vê, o cara sai todo dia, ele vai pra balada, ele pega várias meninas, vive numa sexualidade desenfreada, vive numa perdição, procura e vai procurando os prazeres da vida. E ele é bom, mas você vê que os olhos dele clamam. Que de algum modo ali há uma realidade mortífera já dentro dele. Porque a alma anseia por Deus. Já está inclusive no Salmo de domingo, na terceira estrofe ele fala: é a vossa face que eu procuro. A alma de todo ser humano anseia por Deus, procura a Deus. Então existem aqueles que mesmo vivos têm bios, mas não têm Zoé, não têm vida eterna dentro de si. Então, este evangelho está dizendo que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. Essa é a vontade do Pai. E aí nós temos que entrar na explicação. Você veja neste diálogo que Jesus está fazendo. Jesus está fazendo um discurso do pão da vida. E neste discurso ele já coloca algumas coisas antes deste evangelho, né? A primeira coisa que ele diz é: Vós me procureis não porque vistes sinais, mas porque comeram pão e ficaram saciados. Eu vos digo, não trabalheis pelo sustento que perece, mas trabalheis pelo sustento da vida eterna. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo neste diálogo aqui que eles estão procurando Jesus pelo motivo errado. Eles viram Jesus multiplicar os pães e eles ficaram saciados. E aí Jesus está dizendo: vocês não me procuram pelo sinal, vocês não me procuram porque veem sinal dos tempos, porque veem a mim como Messias, como Salvador. Vocês vêm atrás de mim porque eu fiz milagre. Quantas igrejas, quantos grupos hoje pregando: venha para o nosso grupo, você que é cego, você é curado, você é coxo, você é curado, está triste, você é curado, você tem depressão, você é curado. Vendem Jesus como um milagreiro, mas Jesus não é um milagreiro, não é um curandeiro. Jesus é Salvador. Jesus não veio para este mundo para fazer milagres. Os milagres acontecem com a anunciação da palavra e com a força do Espírito, mas eles são pequenos como feixes de luz que nos mostram a grande luz que é o próprio céu. Mas não é por eles que você deve ir atrás de Jesus. É isso que Jesus está dizendo no começo do discurso do pão da vida.
E que logo antes desse evangelho ele diz: eu vos digo isso, mas não creais. Não creis. Por quê? Porque eles veem Jesus, mas não contemplam Jesus. Ver Jesus é aquilo que é inegável. Jesus era um homem poderoso, um homem que mostrava muitos sinais e que falava como ninguém, que tinha um amor como ninguém. Por isso o maior homem da história que dividiu o tempo. Isso não tem como negar que Jesus era um homem fora do padrão. Porém você vê Jesus, mas não o contempla, não vê aquilo que ele é, não toma ele como Messias. É isso que ele está falando. Como fazer, meus irmãos, com que essa Zoé, com que esta vida eterna entre na nossa vida? Porque é disso que se trata o Evangelho. Todo aquele que vê o Filho e crê nele terá a vida eterna. Então, ter a vida eterna é crer em Jesus, é vê-lo sim, mas mais do que vê-lo é crer nele. Por isso que na continuação do discurso do Pão da Vida eles perguntam para Jesus: Senhor, o que devemos fazer para trabalhar nas obras de Deus? Ele diz: a obra de Deus é acreditar naquele que o Pai enviou. Ou como diz São Paulo no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos: crê em Jesus Cristo e ser batizado e tu e tua casa será salvo. Crê em Jesus. Este é o compromisso. Isto é a salvação, esta é a fonte da vida. Qual é a fonte da vida? São as leis, são as atitudes, tudo isso sim, mas tudo isso só vai fazer sentido se uma coisa acontecer: crer no nosso Senhor Jesus Cristo. A Zoé, a vida verdadeira que os homens nasceram para viver, se baseia primeiramente neste ponto, nesta coluna. Ou se crê no Senhor ou não se tem vida eterna. A vida de fato, ou se crê no Senhor ou não se tem. E aí, o que é crer? O que é crer no Senhor? Não é simplesmente acreditar nele, mas tomá-lo como Senhor da sua vida. Porque não há como negar que ele existiu, que ele foi poderoso, que ele foi um grande homem. Sim, tudo bem. Aí talvez você vá para a igreja e diga assim: não, eu sou cristão, né? Eu creio em Jesus. Porém, este crer tem que tomar conta do nosso ser. Este crer tem que entrar na nossa vida. Crer em Jesus não é simplesmente saber que Ele é o Senhor com a cabeça, mas é saber que Ele é o Senhor com o coração. Ou se toma Jesus como Senhor ou não se crê em Jesus. A vida eterna, meus irmãos e minhas irmãs, a Zoé que Deus prometeu a cada um de nós e que Ele quer dar a cada um de nós, se planta nessa verdade. E aí, o fruto do crer em Jesus e a amostra de que é verdadeiro crer em Jesus está onde? Está na esperança. Um cristão que abraçou a fé, que crê de fato em Jesus, tem esperança. E é por isso que São Paulo vai dizer na carta aos Romanos capítulo 5, versículo 5, que é a segunda leitura de domingo: a esperança não decepciona. Por quê? Porque Jesus já pagou. O que é a esperança? É esperar a eternidade, é esperar em Deus. Crer em Jesus é esperar, colocar o seu coração em espera para o céu. Mas por quê? Porque na cruz Jesus já pagou os nossos pecados. São João Paulo II dizia: na cruz se vêem duas coisas. Na cruz fica notável duas coisas. A primeira coisa, o tamanho da nossa dívida, o tamanho da maldade do homem, o quanto podemos ser pecadores, o quanto podemos ser ruins. Na cruz se vê isso. O tamanho do sofrimento de Jesus mostra para nós o quanto nós somos indignos, o quanto nós somos miseráveis, que fizemos tal sofrimento a se abater sobre o Cristo. Porque Ele estava pagando pela minha dívida, era eu que deveria estar na cruz. Então eu vejo o quanto eu devo, quanto eu não poderia pagar. Porque a dívida é impagável. Porém, mais do que isso, mais do que a dor, a cruz mostra o tamanho da dor para poder cobri-la com a misericórdia de Deus. Mostrar que sim, de fato, a dívida do homem, o pecado do homem, os erros são enormes. Sim,
mas muito maior, e de fato muito maior, porque com a gota de sangue Jesus poderia ter pago o pecado dos homens, mas ele quis dar tudo, todo o sangue até o fim, para mostrar que o amor de Deus é incomparavelmente maior. Não dá para comparar, o pecado não é nada diante de Deus. A cruz mostra isso. A cruz mostra que sim, de fato, o pecado, a morte são grandes, mas o amor de Deus não tem limites. É interessante fazer essa reflexão também, meus irmãos. Jesus, quando morre, e de São Pedro ele desce às profundezas do inferno para trazer à vida os justos. Jesus vai até os infernos para quê? Para dizer para mim e para você que não importa o quão pecador você seja, não importa no inferno que você tenha se metido, Jesus já foi até o inferno tirar a gente de lá e pode tirar você também da vida infernal que você tem vivido. A vida que você tem vivido, que talvez seja só bios, mas Zoé não tem nada, é a própria morte vivendo na sua vida. Hoje há uma chance de sair daí, de onde você se enfia. Por quê? Porque Jesus já foi ao pior dos infernos para tirar a gente de lá. E essa é a esperança de todo cristão. A esperança de todo cristão se baseia nisso, em dizer: Jesus já venceu, já foi buscar todos os piores. Eu sou sim um dos piores, sou sim pecador, sou sim limitado, mas a vontade do Pai é que todo aquele que vê o Filho e não só vê, mas crê, tem esta vida de verdade, tem esta Zoé, tem esta vida eterna. E isso me faz ter esperança na minha vida e me faz aprender a viver. Por fim, a esperança que não decepciona nos faz abraçar a cruz. Este é o segredo de todo o cristianismo. O grande segredo da divulgação do cristianismo, inclusive, e da propagação do cristianismo, são os mártires. São aqueles que aprenderam a abraçar a sua cruz. Jesus disse: quem quer me seguir, pegue tua cruz cada dia e siga-me. A vida sem Jesus não dará o verdadeiro amor que você tem que ter pelas dificuldades, pelo sacrifício. De fato, São Paulo diz: completa em minha carne o sacrifício de Cristo. Esta é a esperança de todo cristão, e que tem que ser a sua também. As suas dificuldades, os seus limites e os meus limites, e a dor que eles nos impõem, a dificuldade que nós temos de viver a santidade, e a dor que isso gera, os sofrimentos da vida. A nossa existência é uma existência de fato dolorosa, e não é à toa que o próprio São Paulo diz, né? É na minha fraqueza que Deus se faz forte. Sim. É preciso morrer na cruz com Cristo para poder viver a vida eterna com Cristo. E é disso que se trata a Zoé, a vida que está aqui prometida no Evangelho. A todo aquele que vê e crê no Senhor, mudará a sua vida, porque você aprenderá a viver com esperança, mesmo na cruz, mesmo na dor. Então, para encerrar a nossa partilha, a nossa meditação, que Deus nos ajude a sermos fiéis a Ele, crermos de fato nele e de fato esperarmos nele. Que Deus, em sua infinita graça, derrame o seu amor e o seu Espírito sobre os nossos corações, para que aprendamos a viver esta vida, esta verdadeira vida que Ele nos prometeu e sonhou para nós. Pela mediação de Nossa Senhora, a onipotência suplicante, que media para nós todas as graças, que nós sejamos assim levados à santidade, para um dia chegarmos à verdadeira vida triunfante diante de Deus. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha, vai lá na página Lançai as Redes do Facebook, curte, pede para os seus amigos, convida os seus amigos. Nós estamos aqui com esse projeto de evangelização e queremos levar a palavra de Deus ao mais longe possível. Cada pessoa precisa dessa graça de Deus, precisa ouvir a voz de Deus. Nós estamos aqui tentando levar essa voz de Deus a todos os lugares. Então, se você gostou, nos ajude a divulgar essa ideia. Vai lá no canal do YouTube, se inscreve no canal, clique em gostei,
adicione aos favoritos, nos ajude a levar essa palavra, essa ideia até os confins da terra, como Deus nos mandou. Vamos lançar as redes, de fato. E que Deus abençoe você, abençoe sua família, te abençoe, mude o seu coração para que cada vez nós sejamos mais perto de Deus e mais perto daquilo que Ele sonhou para nós. Que assim seja.